Avançando para a lição da terça-feira, encontramos o título Cristo as Primícias. E aqui, logo na primeira linha, o autor diz assim: se Jesus não estivesse vivo, toda a expectativa em relação ao futuro seria uma ilusão. Nesta porção da terça-feira, o autor separou os versos 20 a 23, depois 24 a 28 e 29 a 34. Eu vou pedir para a produção, por favor, colocar os versos 20 a 23. Por favor, produção aí do capítulo 15, para nós fazermos a leitura desta porção inicial. As demais nós iremos apenas fazer a menção. Diz assim, 20 a 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. A pergunta 4 traz a seguinte indagação. O que significa dizer que Jesus é as primícias? Irmãos, para nós entendermos este assunto, nós precisamos recorrer ao Antigo Testamento, o livro de Levíticos. Eu vou pedir para a produção colocar aqui, por favor, Levítico 23, versos 5 e 6. Diz assim: no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias deste mês, portanto, no dia seguinte à Páscoa, é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. Verso 7 também, produção. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Ou seja, era um sábado cerimonial. Então, Páscoa no 14º dia, sábado cerimonial, início dos pães asmos, 7 dias, o primeiro dia. E agora o verso 12. No dia imediato ao sábado, vamos pôr o 11 também, produção, me perdoe. Este moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. Então, olha a sequência. 14º dia do primeiro mês, a Páscoa. 15º dia, primeiro dia dos 7 dos pães asmos. E sábado cerimonial, dia imediato ao sábado, ou seja, 16º dia, era a cerimônia do molho movido, ou seja, a cerimônia das primícias. Isso significava que o sacerdote apresentava uma porção daquilo que havia sido colhido, geralmente cevada, que era a primeira colheita, e nenhuma foice era posta nos campos de colheita do povo de Israel sem que esta cerimônia, a cerimônia do molho movido, a cerimônia das primícias acontecesse. Olha que interessante, Ellen White vai nos ajudar a compreender isso aqui, aqui na porção, na página 60, nós vamos encontrar o seguinte: Cristo ressurgiu dos mortos como as primícias dos que dormem. Era representado pelo feixe movido, que acabamos de ler, e sua ressurreição ocorreu no próprio dia em que esse feixe devia ser apresentado perante o Senhor. Por mais de 1000 anos, essa cerimônia simbólica tinha sido realizada. Das searas eram colhidas as primeiras espigas de grãos maduros, e quando o povo subia a Jerusalém, por ocasião da Páscoa, o feixe das primícias era movido como oferta de ação de graças perante o Senhor. Então, enquanto essa oferenda não fosse apresentada, a foice não podia ser lançada sobre os cereais, nem esses reunidos em maços. O feixe dedicado a Deus representava a colheita. Assim, Cristo, as primícias, representava a grande colheita espiritual para o reino de Deus. Sua ressurreição é o tipo e o penhor da ressurreição de todos os justos mortos. Claríssimo, está no livro Meditação pela Fé,
A Fé pela Qual Eu Vivo, de 23 de junho. Muito claro, como sempre, o Espírito de Profecia nos lança luz para a compreensão da palavra de Deus. Bom, então aqui está explicado o que significa Cristo às primícias. Era o cumprimento desta representação. O fim desta era maligna de pecado será marcado pela ressurreição corporal dos que morreram em Cristo. Como último Adão, Cristo entregará o reino ao Pai, devolvendo o domínio deste mundo. É o que está na porção dos versos 24 a 28. E ele continua dizendo: devemos entender a sujeição de Cristo a Deus à luz do paralelo entre Adão e Cristo. O Adão definitivo no plano da redenção, como Adão definitivo, Jesus se submete à vontade do Pai, algo que o primeiro Adão não fez. E a porção de 29 a 34, Paulo retoma seu pensamento sobre a insensatez de negar a ressurreição. Ele usa a ilustração do batismo, que simboliza a união do crente em sua morte e ressurreição, e negar a ressurreição não faz nenhum sentido. O que é difícil de compreender, contudo, é o que Paulo quis dizer. E aqui temos um ponto para esclarecer, com o batismo por causa dos mortos. Vamos ler esse verso, que é o verso 29, produção, coloca aí, por favor. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles, irmãos? Olha que desafio nós temos aqui. Bom, na lição eu vou pedir para a produção projetar o parágrafo que foi retirado do comentário bíblico de Andrews, volume 4, página 206, que diz assim: há várias tentativas de explicação, mas é melhor interpretar a expressão como uma referência à decisão de algumas pessoas de se batizarem para que pudessem se reunir novamente na ressurreição com os entes queridos que já haviam falecido. Também poderia ser que a decisão de ser batizado fosse uma resposta à vida exemplar daqueles que morreram. Então, aqui o comentário está dando duas opções. Vou repetir para que fique claro. Então, primeira, pode ser referência à decisão de algumas pessoas de se batizarem para que pudessem se reunir na ressurreição com aqueles que haviam falecido e, portanto, já estavam batizados e creem, não vou me batizar para também ter a mesma esperança daqueles que morreram. Segunda opção, a decisão de ser batizado fosse uma resposta à vida exemplar daqueles que haviam sido batizados e morrido em Cristo. Nesse caso, a expressão se referia a pessoas que não eram batizadas no lugar dos mortos, mas por causa da influência de pessoas que já haviam morrido. Então, duas opções. O comentário bíblico, irmãos, que é uma composição doutrinária bem mais antiga do que o de Andrews, nós vamos encontrar o seguinte, que existem 36 tentativas de explicar esse verso. A maioria delas são estapafúrdias, não tem sentido. E aqui o comentário destaca 3, e uma delas é onde eles fixam a maior probabilidade, e eu vou também compartilhar com vocês. Segundo essa interpretação, o verso 29 poderia ser parafraseado assim: mas se não há ressurreição, o que devem fazer os mensageiros do Evangelho se continuamente encaram a morte em favor de pessoas destinadas a perecer na morte de qualquer forma? Para eles seria tolice enfrentar a morte para salvar os outros se os mortos não ressuscitam. A constante coragem dos apóstolos em face da morte é uma importante evidência de sua fé na ressurreição. Veja, aqui o comentário bíblico usa um outro aspecto, especialmente baseado no que Paulo vai escrever a partir do verso 29. Aqui, por exemplo, Paulo vai dizer: se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Então, olha o que Paulo está dizendo. Se nós recorrermos aqui a Atos 17, nós vamos ver que luta enfrentou Paulo ali em Éfeso. A cidade se reuniu num ajuntamento a ponto de linchar e finalmente tudo se apaziguou, mas Paulo correu risco de vida. E essa expressão, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos, é uma citação de Isaías 22:13.
Então, Paulo está dizendo, olha, que valeu toda a nossa luta, que todo o nosso esforço, todo o risco que corremos para levar a mensagem, se não há ressurreição, para que passar por tudo isso? Então, irmãos, nesse cenário, diz aqui Paulo, entregue-se aos prazeres. Então, coma, beba e fique por isso mesmo. Então, eu espero, irmãos, que estas explicações que aparecem tanto no Andrews, no comentário de Andrews, como no comentário adventista, e com esse arremate de Paulo, olha, se não há ressurreição, que adianta nós lutarmos? Porque de que valeria o testemunho daqueles que já morreram em Cristo, que foram batizados? De que valeu o testemunho deles? De que vale o nosso risco para pregar o Evangelho? Então, eu espero que isto esclareça, que não fique dúvida, embora haja uma denominação que pratique esta cerimônia do batismo pelos mortos, nós, adventistas do sétimo dia, temos esta compreensão conforme as explicações que aqui foram dadas e, desta maneira, colocamos um ponto final na lição da terça-feira.